Tirania de Aço capítulo 220 A lei do bandido. No dia seguinte Berengário proclamou o reino da Áustria ao aprovar uma lei controversa em vigor em todo o domínio. Essa lei era conhecida como a lei do bandido, e quando os lordes do sul percebessem que não era nada mais do que um ardil, seria tarde demais. Eu, conde Berengar von Kufstein, regente do Ducado da Áustria, declaro a assinatura da lei do brigadeiro em lei. Sob esta lei, os soldados do exército austríaco, atualmente composto por várias unidades do Tirol, estarão estacionados em todo o território com dados da Áustria para garantir que a infinidade de bandidos, salteadores e outros rufiões que apareceram em nosso reino desde a destruição trazida pela ocupação bávara sejam levados à justiça. Com isso dito, o exército austríaco, que era simplesmente o exército tirolês renomeado sob a regência de Berengário, foi imediatamente implantado nas regiões mais afligidas por bandidos, sendo os condados mais propensos a se rebelar contra a transição de Berengário ao poder. Wilhelm Krieger olhou para o aviso em suas mãos enquanto cavalgava em direção à região conhecida como Kustenland. Esta região, que também era conhecida como o litoral austríaco, foi fundamental para os planos de Berengário de desenvolver uma grande marinha. Wilhelm era um jovem de descendência comum. Seu pai era um homem de armas como seu pai antes dele. Ele foi um dos primeiros homens a se juntar ao exército de Berengário, na época em que era considerada uma milícia. Ele era um dos poucos membros da classe de oficiais a vir de nascimento comum. Através de suas ações nas várias campanhas de Bernegar, ele havia ascendido ao posto de capitão e atualmente liderava um esforço para eliminar um grupo de bandidos que ocupavam uma vila. A unidade que ele comandava era a infantaria montada, e eles haviam se tornado a linha de frente da luta contra os bandidos no sul da Áustria. Devido à sua rápida mobilidade e poder de fogo excepcional, a infantaria montada foi uma das unidades mais implantadas para combater os rufiões que estavam causando problemas para o sul. Quanto ao resto das unidades de infantaria, cavalaria e artilharia, ocuparam as cidades, vilas e portos do sul da Áustria. Seus números totais estavam na casa dos milhares. Wilhelm e sua companhia de soldados se aproximaram da aldeia e notaram que uma barreira grosseira havia sido montada ao redor dela. Os bandidos que haviam tomado a cidade a usavam como esconderijo. Vendo que ainda estavam a uma distância segura, as tropas desmontaram antes de prosseguir a pé. No momento, uma neblina extensa encheu o ar, tornando muito difícil enxergar alguns metros à frente do local. Assim passaram despercebidos aos bandidos que naquele momento aproveitavam o amanhecer bebendo, festejando e maltratando as mulheres e meninas da aldeia que haviam ocupado. Os poucos homens estacionados nas torres de vigia mal construídas não tinham ideia de que uma companhia de soldados avançava em sua posição. A infantaria montada subiu no alto de uma colina que dava para o povoado, onde um soldado pegou sua luneta e examinou a área. Ele rapidamente percebeu que havia apenas meia dúzia de homens de guarda. Quanto aos outros, era impossível saber seus números. No entanto, esses rufiões estavam mal equipados e podiam ser facilmente manuseados. Assim, os soldados começaram a carregar seus mosquetes raiados antes de se aproximarem da paliçada do lado norte. Após se aproximarem da área, os sapadores incorporados à empresa começaram a colocar TNT junto com 3 posições, onde rapidamente recuaram a uma distância segura antes de detonar o composto explosivo. Um eco estrondoso soou, e o lado norte da barreira foi transformado em estilhaços. Como tal, Wilhelm deu a ordem para atirar nos rufiões tontos e confusos que atuavam como guardas. Imediatamente dezenas de mosquetes disparados contra os 6 alvos, e os projéteis de mini-esferas penetraram rapidamente na carne dos bandidos. Grandes buracos apareceram em seus peitos e abdômenes enquanto o sangue espirrava no ar e no chão abaixo. Aqueles que dispararam seus mosquetes rapidamente começaram a recarregar e, devido ao uso dos tubos de carregamento rápido que lhes foram fornecidos, foi um processo muito mais rápido do que anteriormente. Como tal, a companhia de soldados foi totalmente carregada em questão de segundos. Ouvindo a explosão explosiva e o som de armas de fogo sendo disparadas, os bandidos que se esconderam dentro do assentamento rapidamente começaram a fugir dos prédios em que estavam. Eles sabiam que suas vidas estavam em perigo porque o exército austríaco estava aqui para lidar com eles, e eles não tinham intenção de ficar por perto para lutar. No entanto, no momento em que chegaram ao ar livre, Wilhelm deu outra ordem aos seus soldados. Escolha seus alvos e atire à vontade. Assim,
Enquanto empoleirados na colina acima, a companhia de soldados disparou seus mosquetes fuzilados na aldeia abaixo, visando qualquer homem que empunhasse uma arma em suas mãos. Em pouco tempo, aqueles covardes o suficiente para fugir da cidade foram todos mortos a tiros, e Wilhelm soprou seu apito sinalizando para os homens colocarem baionetas e atacarem o assentamento. Enquanto os soldados austríacos atacavam a aldeia com baionetas afixadas, eles imediatamente entraram em contato com outra onda de bandidos e dispararam sobre eles, antes de atravessá-los com suas baionetas. Após uma cena breve e sangrenta, a maioria dos bandidos foi morta e o líder dos bandidos se revelou. Ele tinha uma jovem como refém e segurou uma lâmina em sua garganta quando começou a fazer suas exigências aos soldados austríacos que o cercaram. Nem um passo mais perto. Estou avisando, vou cortar a garganta dessa vadia. Vendo o bandido tão perto de matar o refém, Wilhelm rapidamente deu um comando às suas forças. Pare. Enquanto os soldados cercavam o homem, Wilhelm começou a negociar. Renda-se de bom grado. Não derrame mais sangue inutilmente. No entanto, o homem começou a rir e castigar Wilhelm por suas palavras ousadas. Render-se. Foda-se. Você vai me executar. Eu quero um cavalo e comida e água suficientes para 3 dias. Vendo que a situação azedou, Wilhelm imediatamente recuou e ordenou que suas tropas atendessem ao pedido. Faça o que ele diz. Rápido. No entanto, ao fazê-lo, ele deu um olhar severo para o soldado que correu e o agarrou antes de sussurrar no ouvido do homem. Traga meu cavalo. O homem assentiu rapidamente e, como tal, correu para as direções onde os cavalos estavam atrelados. Momentos depois, o soldado voltou com o cavalo de Wilhelm e o entregou ao capitão. O capitão Wilhelm imediatamente assumiu o controle das rédeas e, por trás da cobertura do cavalo, enfiou a mão no coldre que estava na sela do cavalo e agarrou sua pistola de pederneira, onde silenciosamente engatilhou a alavanca. Depois de fazer isso, ele levou o cavalo até o líder do bandido e entregou as rédeas ao homem. Onde o homem começou a rir e zombar de Wilhelm por sua atitude submissa. Bom. Seja um bom soldadinho. Quando o homem pulou no cavalo, ele rapidamente arrastou a mulher para seu colo, apesar de seus chutes e gritos, e sorriu para o capitão Wilhelm enquanto fazia isso. Você me ajudou muito. Vou me certificar de libertar a moça depois de me divertir com ela. Logo antes que o homem pudesse tirar as rédeas e cavalgar para o amanhecer, o som de tiros ecoou, e uma bala de mosquete perfurou a parte de trás do crânio do líder bandido e saiu do outro lado. Seu cadáver imediatamente caiu do cavalo e caiu no chão, onde o capitão Wilhelm podia ser visto com uma pistola fumegante a poucos metros de distância. Felizmente para ele, sua arma foi espingarda, e tal tiro foi bastante fácil de fazer sem ferir as mulheres. Depois, deu outro comando. Limpe a aldeia e certifique-se de que quaisquer outros bandidos que estão escondidos na área sejam mortos no local. Não há misericórdia para esses vilões. Dito isso, a companhia de soldados começou a investigar a aldeia, onde encontraram mais alguns bandidos escondidos entre os camponeses. Depois de descobrir esses homens, eles foram presos, alinhados contra a parede e executados sumariamente. Esta era apenas uma vila, mas cenas como essa se apresentavam em toda a parte sul da Áustria. Essas ações foram apenas um disfarce que Berengário usou para esconder sua verdadeira intenção. Apenas uma pequena parte das tropas enviadas para o sul foi usada para caçar os bandidos. Na realidade, Berengário precisou de menos de 1000 homens para realizar essas tarefas. No entanto, em vez disso, ele enviou milhares de soldados para os condados do sul, onde começou a abrigar suas tropas dentro das fronteiras de seus inimigos. A grande maioria dos soldados ocupou as cidades, vilas e portos onde Berengário pretendia usar essas forças para esmagar instantaneamente qualquer rebelião que pudesse ocorrer. Quando os condes do sul da Áustria perceberam que Conrad estava morto, eles já estariam totalmente ocupados por uma grande força armada, impedindo-os de se revoltar contra o governo de Berengário. Claro, Berengário tinha outros planos em mente para aqueles que resistiram à sua autoridade, e enquanto a lei do brigadeiro estava em andamento, Berengário começou a conspirar contra aqueles que resistiriam à sua ascensão ao poder. Tirania de Aço capítulo 221 configurando uma armadilha enquanto o Brigand Act estava em andamento nos condados do sul da Áustria, Berengário começou a agir contra os condes rebeldes e seus vassalos vilões. No momento,
Leutbert estava sentado na sede de seu poder em Innsbruck, lendo uma carta. A carta foi endereçada a ele por sua desonesta irmãzinha, que por acaso era amante do conde Berengar. O conteúdo das cartas era uma trama vilã concebida para eliminar os potenciais inimigos de Berengário, ao mesmo tempo em que assegurava a legitimidade necessária para ascender à posição de duque. Leutbert ocupou uma posição única na hierarquia feudal da Áustria. Com a principal linhagem dos Habsburgos destruída, ele era o herdeiro masculino vivo mais próximo do título de duque. Como tal, ele apresentou um obstáculo único na ascensão de Berengário ao poder. Leutbert tinha um medo mortal de Berengário, afinal, ele havia testemunhado o poder impecável do exército do homem e sabia que não tinha chance de disputar o trono ducal. Além disso, ele estava bastante confiante de que seu irmão o envenenaria se ele se atrevesse a agir de forma rebelde contra o novato de Kufstein. Assim, ele assumiu uma posição amplamente obediente em relação a Berengário e seu governo sobre o Tirol. A esperança era que o homem pudesse obter alguns benefícios para si e sua família sendo leal. Até agora, provou ser um curso de ação lucrativo, com Innsbruck se tornando a segunda cidade industrial do Tirol. A riqueza gerada por um negócio tão grande foi essencialmente para seu bolso. Em contrapartida, o restante foi pago em impostos a Berengar. Não só isso, mas o homem havia sido nomeado chanceler, essencialmente tornando-o o segundo governante da região, pelo menos em teoria. A maior parte de seu trabalho consistia apenas em delegar tarefas que Berengário achava que era capaz de realizar com competência. Considerando todas essas coisas, Leutbert soltou um grande suspiro antes de expressar suas preocupações em voz alta. Isso vai ser excepcionalmente difícil de conseguir. Depois de ler a carta de sua irmã, ele a acendeu usando uma vela. Depois de fazer isso, ele apagou a vela antes de começar a trabalhar na tarefa que havia sido instruída. Leutbert imediatamente começou a escrever cartas para os nobres da Áustria que eram mais propensos a se rebelar contra Berengário. Isso incluiu os do Tirol que estavam chateados com as reformas de Berengário. As cartas eram um pedido para uma reunião em Innsbruck para discutir o futuro do reino. Essas cartas continham informações confidenciais vazadas para o Leutbert por sua irmã Linde para persuadir os nobres descontentes a aparecer na cidade. A carta afirmava que Berengar era um assassino e um usurpador que conspirou para tomar o trono ducal da Áustria e que, com a morte de Conrado, Leutberto era o legítimo sucessor. Para os outros nobres, especialmente os chateados com a rápida ascensão de Berengário ao poder e suas reformas políticas, que limitavam seus poderes feudais, Leutbert era uma alternativa muito melhor para o cargo de duque. Depois de enviar as cartas, Leutbert esperou a resposta e, em questão de semanas, foi marcada uma data para uma reunião dos nobres descontentes, onde chegariam a Innsbruck. Durante este tempo, os exércitos de Berengário ocuparam com sucesso as regiões rebeldes com seus exércitos sob o pretexto da lei do brigadeiro. Assim, impedindo-os de se rebelarem, seu único caminho para a guerra seria se reunir em Innsbruck e usar as forças aparentemente designadas ao controle do chanceler para resistir à tirania de Berengário. Na realidade, eram apenas mercenários que Leutbert havia comprado com o apoio de Berengário. A atual guarnição da região nunca se atreveria a lutar contra o governo de Berengário, uma vez que foram completamente doutrinados quando se formaram no treinamento básico. Com o passar das semanas, a reunião extraordinária foi realizada em Innsbruck, e Leutbert estava sentado em seu grande salão cercado pelos senhores e senhoras que eram naturalmente resistentes à ascensão de Berengário e às reformas que a acompanhavam. A maioria dos nobres e mulheres eram da geração mais velha, pois os jovens senhores e senhoras da Áustria estavam mais inclinados a acreditar nas reformas de Berengário. Um conde idoso que presidia o condado de Kufstein foi o primeiro a expressar suas preocupações. Ele era obeso, careca e tinha uma barba branca e volumosa. Ele imediatamente começou a falar enquanto se pavoneava pelo chão do grande salão com uma bengala na mão. Se as notícias forem verdadeiras e Conrad estiver morto, isso significa que Berengário já estacionou suas tropas em nossas terras para impedir uma rebelião. Uma conspiração tão tortuosa só poderia ser arquitetada por um membro tão baixo da nobreza. O que é pior, ele assumiu o controle das terras em minhas regiões costeiras para começar a construção de seus estaleiros. Ele procura desafiar os venezianos e genoveses no mar. Bah, ele está apenas pedindo problemas. Tornou-se cada vez mais evidente que, se não nos opusermos a Berengário agora,
Quando seus exércitos estão esticados, nunca teremos a chance de removê-lo do poder. Eu não sei quanto a todos vocês, mas eu me recuso a entrar silenciosamente na noite. Deve haver guerra. Ouvindo o discurso do velho conde, muitos outros nobres concordaram com a cabeça. Berengar era uma ameaça ao seu poder. Se Conrad estava genuinamente morto, e o homem estava fazendo uma manobra para se tornar duque, era melhor lutar contra ele agora antes que ele realmente assegurasse seu reinado. Leutibert desempenhou o papel de um fantoche perfeitamente e começou a atiçar a ira dos nobres e desviar a atenção de sua lealdade. Berengar tomou minha posição de direito como conde do Tirol. Ao fazê-lo, ele promulgou muitas reformas em toda a região que consistentemente corroeram os poderes e direitos da nobreza. Se não for controlado, quem dirá quando não há nada para distinguir nossas linhagens nobres dos plebeus imundos? Recebi autoridade sobre as forças aqui em Innsbruck. Berengário, tolamente, depositou sua confiança em mim, acreditando que sou um cão açoitado sob seu comando. Usaremos essas forças para marchar sobre Kufstein e, ao fazê-lo, forçaremos a retirada de seus exércitos que ocupam suas terras, permitindo-nos aumentar ainda mais nossas forças em rebelião. A questão é, quem é que vai jurar lealdade a mim e pegar em armas contra Berengário, o usurpador? Com isso dito, o salão imediatamente ressoou em alvoroço quando os nobres rebeldes tropeçaram uns nos outros para proclamar sua lealdade ao homem que consideravam o legítimo duque da Áustria. O velho gordo era o mais barulhento dos nobres reunidos. Eu, conde Bertolf von Trieste, declaro meu apoio e lealdade ao único e verdadeiro duque da Áustria, Leutibert von Habsburg. O que se seguiu foram os gritos de vários outros nobres essenciais. Eu, conde Edelstein von Klagenfurt, por meio deste, prometo minha vida e lealdade a Leutibert von Habsburg, o duque da Áustria. Conde Friedebrat von Laibach, por meio deste, ofereço meu apoio ao duque da Áustria, Leutibert von Habsburg. Com os 3 condes do sul declarando seu apoio aberto a Leutibert, os outros lordes que se reuniram rapidamente prometeram sua lealdade a Leutibert e sua rebelião. Ao fazê-lo, eles haviam selado seus destinos, pois nunca esperavam que essa reunião não passasse de um ardil montado por Berengário e seu amante para reunir seus rivais políticos em um único local. Depois que os lordes se reuniram em Innsbruck e declararam sua lealdade a Leutibert e sua intenção de se rebelar contra Berengário e sua regência, Leutibert fez uma proclamação. Aceito toda a sua lealdade e, por minha honra, prometo liderar uma força junto com o resto de vocês em Kufstein. Atacaremos enquanto Berengário, o usurpador, estiver despreparado e rapidamente porá fim ao seu reinado ilegítimo. Com isso dito, aplausos começaram a explodir na multidão. Os nobres que se reuniram juraram que seguiriam Leutibert para a batalha, com as forças estacionadas em Innsbruck. Eles sentiram que seriam totalmente capazes de depor Berengário e sua tirania, totalmente inconscientes de que estavam entrando em uma armadilha. Como tal, os dias seguintes foram gastos na preparação para a guerra, com a produção industrial de Innsbruck focada em um pequeno grau na criação de armas e armaduras para os nobres que se reuniram, considerando que não podiam trazer seus equipamentos com eles. Claro, eles ficaram encantados com os designs avançados da armadura completa que as fábricas de Innsbruck eram capazes de produzir e, embora equipadas com uma armadura tão feroz, sentiam-se invencíveis em sua busca para derrubar um tirano. Assim, todos os planos estavam prontos para um confronto decisivo que eliminaria os inimigos de Berengário e faria parecer que a transferência de poder era legítima. Em breve, os 2 exércitos se enfrentariam nos campos fora de Kufstein, cujo resultado ainda estava para ser visto. Tirania de Aço capítulo 222 Fugindo de casa enquanto Berengário se preparava para a guerra na tentativa de esmagar os nobres rebeldes da Áustria e solidificar seu poder, o imperador bizantino estava oferecendo um banquete. O banquete havia sido preparado para o príncipe francês. Este último havia escolhido permanecer dentro das fronteiras do império por enquanto. Era agora seu aniversário de 17 anos e, como tal, o imperador Vetraníase havia preparado uma grande festa para seu futuro genro. Apesar dos protestos de Honoria, ela foi arrastada de seu quarto e forçada a sentar-se ao lado de seu noivo efeminado. No entanto, ela se recusou a interagir com o jovem e fez beicinhos silenciosamente enquanto comia sua refeição com uma expressão angustiada. Apesar dos melhores esforços de Aubry para ganhar o favor de Honoria, a jovem recusou-se a associar-se remotamente a ele.
Isso começou a complicar as coisas para o imperador bizantino e o exército francês. Afinal, esse jovem casal estava marcado para se casar em alguns meses, e eles nem se falavam. Por fim, Aubry desistiu de ser amigável com Honoré e começou a flertar com um de seus irmãos. O homem em questão com quem ele estava tentando se relacionar era mais ou menos da idade de Berengário. Como Berengário, ele provou ser um comandante capaz apesar de sua pouca idade e era um oficial do exército de Aretas. O nome do homem era Decentius, ele tinha cabelo chocolate curto e olhos esmeralda profundos. Ao contrário de Honoria, sua pele tinha uma tez azeitonada. Ele também era razoavelmente alto, pelo menos de acordo com os padrões de seu povo, e tinha uma estrutura atlética, repleta de músculos. Podia-se ver o contorno de seu músculo de sua túnica roxa e dourada que envolvia seu torso. Sua aparência excepcionalmente masculina era algo que Aubry admirava muito e, como tal, ele estava mais do que feliz em encantar o homem ou tentar fazê-lo. Assim, enquanto Honoria ignorava o noivo, o rapaz flertava com outro homem no meio de sua presença. "Qual é o seu nome, bonitão?" No momento, Aubry estava descansando seu rosto feminino em sua mão delicada enquanto usava um sorriso bonito, uma que normalmente não deveria pertencer a um jovem como ele. A visão imediatamente deixou Decentius desconfortável. Como tal, ele desviou o olhar do menino bonito antes de responder. "Decêncio." Imediatamente um olhar de alegria apareceu no rosto de Aubry enquanto ele tentava avançar na conversa. "Esse é um nome forte, realmente digno de um homem robusto como você. Diga-me, Decentius, você é um soldado?" Ouvindo este elogio, Decentius começou a ter um olhar de orgulho em seu rosto enquanto declarava corajosamente seus feitos. "Eu não sou apenas um mero soldado, mas Tourmaches, perdendo apenas para o grande estratego Aretas Maniaques." Aubry não fazia ideia do que era um Tourmaches, mas sabia que era algum tipo de oficial de alta patente. No exército de uns strategos, o Tourmaches era o próximo nível de comando diretamente abaixo da posição dos strategos. Assim, Decentius tinha bastante posição e serviu extensivamente na guerra pelo Egito, que havia chegado a Alexandria neste momento. Aubry fingiu se importar com suas façanhas e cobriu a boca, boquiaberto em choque fingido antes de elogiar Decentius ainda mais. "Eu não tinha ideia de que você era um comandante tão forte e capaz. Você se importa de me dar alguns conselhos mais tarde, em particular, talvez?" Honoria foi forçada a testemunhar a visão de seu irmão mais velho flertando abertamente com outro homem, e isso fez seu estômago revirar. Era bastante óbvio para ela o que Aubry queria. No entanto, os homens muitas vezes se apaixonam por um rosto bonito, mesmo que esteja ligado a um menino, e assim Decentius estava tolamente caindo direto em uma armadilha. Honoria não aguentou mais a visão e instantaneamente começou a castigar Decentius. "Irmão, por favor, contenha-se. Tudo bem se você quiser flertar com homens em particular, mas esta é uma ocasião pública, e estou bastante envergonhada de ser sua irmã neste momento." No momento em que Honoria fez seu comentário, Decentius percebeu que Aubry estava jogando e imediatamente se libertou do charme do menino. Ao fazer isso, ele tossiu antes de dizer: "Não é assim, Honoria, certo Aubry?" Aubry olhou para Honoria enquanto ele fazia beicinho. A garota só tinha que arruinar sua diversão. Ele estava começando a entender por que os homens anteriores com quem ele se relacionava preferiam sua companhia às suas esposas. Como tal, ele imediatamente começou a responder a Honoria, agora que acreditava ter sua atenção. "Talvez esteja com ciúmes por eu estar dando mais atenção ao seu irmão do que a você?" No entanto, Honoria apenas zombou e começou a ignorar o menino mais uma vez. A visão de Aubry com seu segundo filho mais velho Honoria apontando descaradamente enfureceu o imperador Vetranis. Na verdade, ele não queria envolver sua filha com um jovem como Aubry, mas neste momento, ele tinha pouca escolha. A França aprovaria ser um poderoso aliado, e não era como se houvesse um homem, sua princesinha aprovaria. Ela era muito exigente ao escolher um homem, e Vetranis estava bem ciente de seus extensos critérios. Aos seus olhos, não era realista encontrar um homem que atendesse às condições de ser ambicioso, forte e dominador, enquanto ainda fosse gentil, compassivo e gentil. Muito menos os padrões de aparência física que a garota tinha. Se existisse tal homem onde ele pudesse unir a dualidade de força esmagadora e benevolência, Vetranis acreditava que ele certamente não seria solteiro. Assim,
Ele sentiu que Honoria estava vivendo uma fantasia se ela pensasse que poderia encontrar um homem assim para se casar. Como tal, Vetranis decidiu colocar o pé no chão e imediatamente começou a latir para o comportamento impróprio de Honoria. Honoria, se você não pode se comportar neste banquete, então por que você não se retira e volta para seu quarto, onde você pode refletir sobre suas ações? Como punição por sua atitude imprópria, você passará fome durante a noite. Honoria imediatamente começou a protestar contra esta decisão. Em sua mente, ela não tinha feito nada de errado. Como tal, ela bateu os punhos delicados na mesa com uma expressão furiosa no rosto. Mas pai, no entanto, antes que ela pudesse terminar sua linha de pensamento, Vetranis se levantou de sua cadeira e apontou para a saída. Sem mais. Vá para o seu quarto e fique lá até que você possa decidir parar de agir como uma criança mimada e se comportar de uma maneira que se encaixe na sua posição. Receber uma bronca tão dura, especialmente em público, imediatamente fez os olhos verde-menta de Honoria se encherem de lágrimas e, como tal, ela correu para seu quarto. Ela não conseguia compreender por que estava sendo punida dessa maneira. Ela apenas apontou o comportamento ilícito entre seu irmão tolo e seu noivo esquisito. Porque ela era cara má. Como tal, ela rapidamente entrou em seu quarto e bateu a porta atrás dela antes de fechá-la. Ela passou meia hora chorando em sua cama antes de enxugar as lágrimas dos olhos e cerrar os dentes. Se isso é o que seu futuro implicava, a ponto de ela se casar com um rapaz feminino que se envolvesse em relações carnais com outros homens enquanto ela tinha que assistir de lado com nojo, então ela preferiria fugir de tudo isso. Mas para onde ela iria? Ela não tinha dinheiro, suprimentos e aliados para falar. Inferno, ela nunca tinha estado fora do palácio antes. A garota rapidamente jogou de lado os pergaminhos em sua mesa em um acesso de fúria e, ao fazê-lo, um mapa rolou pela superfície, revelando o conteúdo. O mapa da Europa era notavelmente detalhado, mostrando os ducados e os condados individuais que os compunham. No momento em que o mapa se abriu, chamou sua atenção, olhando para o ducado da Áustria no mapa à sua frente instantaneamente lembrou a jovem da imagem de Berengário que ela havia conjurado em sua cabeça há algum tempo, dando-lhe uma breve um pouco de esperança em meio ao desespero que consumia seu coração. De repente, isso lhe deu uma ideia, talvez, apenas talvez, se ela viajasse para a Áustria e se encontrasse com o conde Berengar, ela poderia evitar seu destino horrível. No entanto, ela só tinha uma vaga ideia de onde Berengário morava, pois Aretas não havia declarado explicitamente onde Berengar era conde. Felizmente para ela, havia uma dica em seu nome completo. Ela rapidamente colocou o dedo no mapa da Áustria antes de falar seus pensamentos em voz alta. Se bem me lembro, os sobrenomes dos nobres alemães são nomeados de acordo com a área de onde seu governo se originou. Se assim for, isso significa que Berengar é de Kufstein. Mas onde fica esse local? A curiosidade tomou conta da jovem a essa altura, e ela rapidamente foi até suas estantes únicas, onde prontamente recuperou seu atlas. Ele continha uma variedade de mapas do mundo conhecido e, como tal, ela vasculhou seus recursos para encontrar a localização de Kufstein. Embora as informações do atlas estivessem bastante desatualizadas, eram suficientes para lhe dar uma estimativa aproximada da viagem que tinha em mente. Uma coisa era certa: se ficasse em Constantinopla, seria de fato forçada a se casar com Aubry. Afinal, seu aniversário de 16 anos estava chegando e, como tal, ela tinha muito pouco tempo antes de ser vendida como uma mula comum. Depois de traçar sua jornada, Honoria decidiu sua rota. Ela alugaria um navio para levá-la do Bósforo ao Mar Negro, onde então pegaria um barco fluvial através do Danúbio nas fronteiras da Áustria. Ela continuaria sua jornada através do Danúbio até o rio Inn, onde entraria em Kufstein. Era uma longa jornada, e ela sabia que seria perigosa. No entanto, ela se recusou a ficar em Constantinopla e esperou seu destino miserável. A única preocupação que tinha era o que usaria para pagamento. No entanto, depois de procurar algo de valor, ela notou sua caixa de joias que continha muitas pedras e metais preciosos. Como tal, ela pegou outra caixa de joias e a enfiou em um saco onde colocou roupas sobressalentes e outras necessidades. Heráclio, sua águia de estimação, percebeu suas ações e rapidamente se aproximou da garota com uma expressão curiosa. Vendo o olhar curioso de sua melhor e única amiga, Honoria rapidamente anunciou a decisão a que havia chegado.
Estamos fugindo, Heráclio, não posso mais ficar neste palácio. Prefiro morrer do que me casar com um gêmeo como Obre. A águia foi esperta o suficiente para entender suas palavras e acenou com a cabeça em resposta, subindo no ombro da garota. A águia vigiaria durante toda a viagem como um anjo da guarda, garantindo que nenhum mal lhe ocorresse durante a perigosa jornada que estava prestes a embarcar. Depois de ver a águia segui-la, Honoria sorriu e acariciou sua cabeça com um único dedo. Eu sempre posso contar com você, Heráclio. Depois de dizer isso, a águia guinchou em resposta, e Honoria terminou de arrumar sua bagagem. Depois de fazer isso, ela decidiu fazer uma corda com seus lençóis e cortinas. Ela começou a amarrar a corda do estrado da cama, onde cuidadosamente saiu pela janela. Antes de sair pela janela, Honoria conseguiu jogar sua bagagem nos arbustos abaixo. Depois de encontrar uma base sólida, ela saiu correndo dos terrenos do palácio e ia em direção ao porto da cidade. Esperançosamente, a jovem princesa poderia fretar uma viagem antes que sua família descobrisse sobre seu desaparecimento. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãs, Solem irmãos.